Então, podemos iniciar com as leituras, né? Depois a prece, né? Isso. É isso, né? Uhum. A primeira leitura Seara, depois Evangelho, depois a prece. Tá bom? Então, vamos lá. Está todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo. Perfeito. Formação mediúnica. República de 6/6 de 1960, item 200. Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para o alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica, se lhe atirarmos algumas sementes, contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascíturas. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombra constantes constituem impeço a vida. Se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos, em breve, o celeiro de pão seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa, nesse regime, surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão, de certo, a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Logo, moral e perseguição gratuita constituem-lhe impeço à vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda a sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos, em breve, o celeiro de luz seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca, mais e melhor. Vamos lá. Agora sim. Evangelho. O comentário vai ser a nossa própria aula de hoje, né? Que vai falar sobre tudo isso. Tá bom? Tá bom. Agradecemos estar aqui novamente e pedimos a Jesus e os nossos amigos espirituais que nos ajudem a entender a aula de hoje e assim nos colocarmos numa vida melhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. A leitura do Evangelho. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha criaturas outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitavelmente de esperança, porque faltos de pão,
os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquela que vê. Renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes será a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os últimos momentos de satisfação de que gozei na terra. Quem meus amigos encarnados que creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhe: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo, bem doces, alegrias e, mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel. Obrigado. Bom, vamos à nossa aula de hoje. Eu novamente fiz uma projeção, né, em PowerPoint para a gente acompanhar, mas hoje não se preocupem, a aula está bem mais tranquila, tá? Não vai ser aquela coisa de louco que a gente estava fazendo antes. Só deixa eu achar aqui. Aí. Pronto. Então, nossa aula de hoje, como vocês estão vendo aqui, é educação e aprimoramento do médium e qualidades essenciais do médium. A Casa Espírita, né, o Centro Espírita, ela é uma escola de formação espiritual e moral do espírito, né? E ela representa no mundo um posto de socorro a todos nós. E é nela que encontramos a oportunidade do auxílio ao nosso equilíbrio maior, né? Todos nós somos espíritos que viemos com um planejamento e certamente nos comprometemos lá antes de vir, né, a realização de algum trabalho em proveito do nosso próprio aprimoramento e em auxílio aos nossos irmãos que sofrem mais do que a gente. E certamente, como
Não sei se vocês já ouviram falar do termo, eu não sei se eu já falei para vocês esse termo, mas todo mundo sai do mundo espiritual em direção à Terra com a ideia de voltar como um completista, né? Esse termo foi cunhado, né, por um amigo espiritual e ele aparece na obra Missionários da Luz, né? E indica aquela pessoa que veio ao mundo e aproveitou todas as oportunidades que tinha de fazer o bem. Aproveitou todas as oportunidades de crescimento espiritual, todas as oportunidades de aprimoramento de si mesmo. Essa pessoa é recebida no mundo espiritual após a conclusão da sua experiência física como um herói, né? Porque a gente sabe muito bem que não é fácil a vida no planeta, né? É cheia de coisas que acabam nos desequilibrando se a gente não toma cuidado. Hoje, essa é a única imagem que a gente vai ter mesmo, só para não perdermos o foco, né? Como eu já falei com vocês na aula, na sala, né? A gente tem faculdades mediúnicas e a predisposição orgânica, quando fala em mediunidade. Todos nós somos candidatos ao desenvolvimento e aprimoramento da nossa mediunidade. As faculdades mediúnicas, elas são do espírito e elas estão aqui. Por isso que em desencarnando o espírito, perdendo o corpo físico, ele leva consigo todas as suas faculdades, né? Então é um conjunto de valores e experiências que ele leva consigo. A predisposição orgânica está aqui, né? E ela se resume numa facilidade do desdobramento do espírito, né? Quer dizer, o espírito não está trancado aqui. O espírito do médium é aquele que consegue se desdobrar mais fácil, emancipar mais fácil, né, do jugo da matéria mais densa e dar aquela espiadinha para fora, né? E aí perceber o mundo espiritual que a rodeia. A predisposição está aqui, as faculdades estão aqui. A nossa aula de hoje se resume mais a isso, tá? Como eu já falei em outra oportunidade, o curso de mediunidade em si, esses 2 ou 3 anos, depende da casa espírita, né? Ele é mais ou menos desenhado para desenvolver predisposição orgânica. Quando a gente fala em faculdades mediúnicas, faculdades do espírito, aí a gente teria que imaginar todo o curso de doutrina e não só o desenvolvimento mediúnico em si, né? Por isso que o nosso curso nesse ano, ele além da parte de estudo, né, da doutrina, ele tem a parte prática de desenvolvimento, que são exercícios, é um treino para o despertar, né, dessas possibilidades latentes no nosso corpo físico. Mas durante todo a nossa vida física, a gente está sendo sempre levado ao desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas, não só na escola espírita, tá? A mediunidade em si mesma não tem relação com a moralidade. É lógico que a mediunidade, a serviço de um espírito com uma moral bastante desenvolvida, ela é ferramenta mais útil, né? Ela é ferramenta que produz muito mais, porque, voltando aqui, às vezes você tem baixíssimo desenvolvimento moral, né? Num corpo com uma predisposição orgânica bastante acentuada, e aí você vai ter aquele espírito condutor desse corpo sem condições morais de levar,
né, a bom tom a sua tarefa de mediunidade. E são aqueles que acabam utilizando da ferramenta, né, da mediunidade existente aqui no seu físico para usos indevidos, para proveito próprio, para ter um lucro, né? Acaba fazendo um negócio mediúnico, né? A venda das suas possibilidades mediúnicas. Mas quando a gente tem um espírito já bastante desenvolvido, a moral, daí isso é ferramenta bastante útil e produz com intensidade também. Há a necessidade de que desenvolvamos as nossas virtudes e que a gente combata nossos vícios e defeitos morais, né? O defeito é aquilo mais acentuado, que está mais impregnado mesmo na gente, né? O defeito é uma feição de nós que tem que ser mudada, tem que ser trabalhada. E o vício, na essência, todo vício é um hábito, tá? Então, em tese, o vício é mais fácil de trabalhar do que o defeito, tá? Porque no vício basta você mudar o hábito, né? É lógico que a gente sabe principalmente da dependência química, né? Essa viciação produz uma dependência do nosso físico em relação a ela, né? E a gente tem que trabalhar com tudo isso. Mas temos nessa vida que iniciar esse trabalho de aprimoramento da nossa moral, né? A gente tem que melhorar. O orgulho é o principal dos nossos inimigos, porque o orgulho causa cegueira. A gente acaba se achando melhor do que os outros, né? A gente acaba criando uma ilusão de que a gente vale mais do que as demais pessoas. E em relação à mediunidade, o orgulho, talvez de tudo aqui, é o mais perigoso, né? Porque o orgulho leva à fascinação do médium. O médium vai pouco a pouco, evidentemente que lembra que a gente já falou, que toda tentação ela é um agente interno, embora a gente tenha a ideia de um ser, né, terceiro, um ser externo que vem e começa a nos tentar, começa a falar aqui no nosso ouvido. Mas ele só se aproxima porque a gente tem essa tendência dentro de nós. Se ele não enxergar, se ele não sentir o cheiro desse vício e defeito em nós, ele não se aproxima, tá? Então a tentação ela é um processo que se inicia dentro de nós, né? E o espírito com má intenção, ele percebe no médium o orgulho, né? E daí é lógico que ele não vem e se mostra, né, de uma vez assim, porque isso aí sabe que vai colocar a pessoa a correr, né? Ele vai se insinuando aos poucos, ele vai, né, pouco a pouco falando: hoje você produziu bem, veja que bom trabalho você fez hoje. Ele vai pouco a pouco alimentando o seu orgulho e nisso criando um vínculo com ele. E pouco a pouco você acaba ouvindo mais esse espírito do que os seus irmãos de trabalho, do que os seus mentores, né? Então, o orgulho é, de fato, o mais perigoso dos nossos defeitos, porque ele nos põe a perder a tarefa, né? O egoísmo e os demais aqui que eu elenquei, né? Elas são paixões que escravizam o homem à matéria. E vocês sabem que tudo o que nos prende ao que é mais denso e mais material nos afasta do que é mais espiritual. E na mediunidade, a gente tem que fazer o processo contrário, a gente tem que se aproximar do que é espiritual, né? No próprio mecanismo da mediunidade que a gente estudou, nós vimos que a nossa concentração e o nosso desejo
de estar com os amigos espirituais para uma tarefa comum, faz com que o nosso campo vibratório expanda e a sintonia se faz assim facilitada quando a nossa intenção é boa. Agora, sempre que a gente tem um desses, né, defeitos, as paixões nossas, a gente cria uma dificuldade e nisso acaba criando um desvio, né? Esse desvio nos leva à ligação com espíritos que têm essa mesma vibração, né? Por isso a necessidade da gente trabalhar em nós, buscando aprimorar todas as nossas tendências e prestar atenção nos nossos hábitos. Eu gosto de uma imagem que eu vi do espírito Joana de Ângeles, não lembro em qual livro, que ela falava que às vezes é difícil você destruir uma torre construída de uma dessas paixões aqui, né? Às vezes o nosso orgulho está muito bem edificado em nós. Então ela falava, se você não consegue destruir de uma vez um defeito, uma paixão que você possui, constrói ao lado dela uma virtude e vá alimentando essa virtude. Pouco a pouco você notará que a virtude acaba abafando, né, o defeito, o vício. Então é isso, se a gente ainda tem dificuldade em determinado ponto negativo nosso, trabalhemos outros pontos positivos, para assim pouco a pouco se fortalecendo. E vai chegar uma hora que aquele ponto negativo, ele acaba sendo absorvido por si mesmo, né? Porque você cresceu, você mudou, você saiu daquela faixa. E Jesus, isso é muito importante, gente. Jesus não espera perfeição de nós, porque ele sabe, ele nos conhece, ele sabe que a gente não é perfeito. Ele espera boa vontade, isso é diferente. Ele espera esforço, isso é totalmente diferente, tá? Porque se ele buscar a perfeição, ele não vai encontrar ninguém no mundo, né? O mundo ainda é bastante imperfeito e a gente não está aqui porque é o bonzinho, né? A gente está aqui porque tem que se burilar. Então ele espera da gente boa vontade. O que isso quer dizer? E por que eu falo que isso é muito importante? Porque na minha caminhada no espiritismo eu já vi muitos amigos se distanciando do espiritismo, do trabalho mediúnico, dizendo que não se achava digno do trabalho. Mas, pelo amor de Deus, né? O trabalho é a ferramenta que vai burilar a nossa imperfeição, né? O trabalho é a ferramenta que vai desbastar mesmo, né, essa peça rude ainda. Então a gente tem que se submeter com humildade ao trabalho que pode nos fazer melhor e não fugir dele achando que não é digno. Portanto, caiu, levanta e continua andando, né? Nada de desistir. A gente ainda faz coisa errada, né? Mas não é isso que deve nos impedir. A gente deve levar em frente o nosso desejo sincero de ser melhor. E a cada dia, porque isso a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, como se fala, a cada dia buscar algo melhor, né? E, curiosamente, a gente tem, como até falei na palestra do domingo, né? Às vezes a gente cria, né, uma camada em torno de nós, uma aparência de seres bonzinhos, né? Mas, então eu não faço mal para ninguém, né? Eu não prejudico ninguém. Mas, e nessa ideia, que é uma ideia orgulhosa de se achar melhor, você cria uma crosta, né? Uma camada em torno de você. E lá dentro, às vezes, está dormindo o seu orgulho e todas aquelas coisas que ainda exigem o seu trabalho. Mas não consegue sair porque você criou um paredão aqui, né? Então você é aquela pessoa que parece ser a melhor pessoa do mundo. E, na verdade, na essência, ainda não é.
o que acontece se a vida deixar essa pessoa passar a vida toda assim e desencarnar assim? Ela vai chegar no mundo espiritual e vai ver uma realidade que não é aquela que ela imaginava, né? Ela vai se ver frustrada porque ela achava que ela era o melhor do mundo e chegou do lado de lá e ninguém deu atenção para ela, né? E às vezes ela mesma se revolta no mundo espiritual. Isso acontece, creiam, muito com os espíritas, né? Porque o espírita acha que fazendo um trabalho durante a semana, já tá bom demais. Olha, eu já sou bonzinho, eu não fiz mal para ninguém. Mas o grande problema é que hoje não é mais, sabe, tanto levado em conta se eu não faço mal para os outros, porque isso já é pressuposto para nós, não fazer o mal. Está sendo pedido para nós fazer o bem, né? Que é outra coisa, né? Então a gente tem que realmente procurar se conhecer e se melhorar. E como eu dizia, o único jeito às vezes de chamar para fora, né, aqueles defeitos que a gente tem dentro da gente tem que ser trabalhado é através de um agente externo que é a dor, né? O flagelo que causa a dor, porque ele leva a gente a mostrar aquilo que está guardado aqui dentro, né? Como essa fase que a gente está passando, que muita gente se desesperou, foi lá e comprou tudo medicamento, comprou tudo alimento, só pensando em si mesmo, não pensando que isso poderia faltar para o outro. Então, se analisar, vai enxergar que ainda existe, né, em si alguma coisa que tem que ser trabalhada, né? E qual a finalidade da escola de doutrina espírita? Muitas pessoas podem pensar que é formar trabalhadores para a casa espírita. E realmente é, formar bons trabalhadores, lógico, né? A casa precisa de pessoas empenhadas, pessoas decididas e pessoas bem formadas que venham auxiliar nesse trabalho, né? Com toda certeza. Mas esse não pode ser o principal objetivo, né? Porque a casa, a maior finalidade da escola de doutrina espírita tem que ser colaborar na formação espiritual e moral, não do trabalhador necessariamente, mas do espírito imortal, né? A gente tem que imaginar que se a gente conseguir dar uma boa formação para pessoas que talvez depois de terminado o curso não fiquem como trabalhadores da casa, mas a gente tem que pensar que fizemos uma ótima coisa, porque são pessoas preparadas que vão encontrar certamente o trabalho, né, em outro local, mas eles já estão preparados para isso, né? Então, essa é a principal finalidade da casa, da escola de doutrina, né? Colaborar na formação espiritual e moral do espírito imortal. Lembrando aquilo que a gente já falou lá atrás, né? De que tudo o que a gente aprende, tudo o que a gente realiza nessa seara é valor imortal, né? Eu só peço para todo mundo desligar o som, né, para não interferir na dos outros aí. Tudo bem? E quando quiser falar, daí liga o som de novo e fala, tá? Fiquem à vontade. É só para não interferir mesmo. E qual o papel? Aqui eu falei da finalidade, né? E qual o papel da escola de doutrina espírita, né? É transmitir ao aluno uma segura orientação doutrinária, né? Essa questão a gente sabe que tem, né, a gente tem os livros de Kardec para estudar, né? A gente tem outras literaturas complementares e a gente tem que estudar. É importante estudar com pessoas que já tiveram esse estudo e já têm uma experiência na casa espírita e tudo mais, que podem nos passar valores que eles escolheram no seu processo de formação também,
né? Então, essa segura orientação doutrinária é importante, mas a gente não deve se ater apenas ao que é ensinado, né? Eu digo que o grande diferencial do espírito que avança e avança rápido é a curiosidade, sabe? É aquela pessoa que ouve a gente falar no exemplo de perispírito, como a gente tem falado bastante, e vai em casa por si mesmo, procura material, procura entender, mas o que é o perispírito? Como ele se liga ao corpo? Como ele age na mediunidade? Percebe? É aquela pessoa que não se satisfaz com o que é ensinado, procura sempre mais, né? E a escola, e nisso a filosofia é importante, porque ela não cessa de perguntar, né? E eu acho que a gente não pode parar de perguntar, porque enquanto a gente tem uma frase que eu gosto bastante que fala que é muito difícil ensinar alguma coisa àquela pessoa que acha que já sabe tudo, né? E se a pessoa acha que já é o bastante o que ela aprendeu, ela não aprende mais nada, né? Então é importante sempre ter a intenção de ser aprendiz, sabe? Eu nunca fechar o seu entendimento. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Sempre vai encontrar alguém no seu caminho que possa te transmitir um valor que você ainda não tem. E por que isso? Porque o plano espiritual aproxima essas pessoas da gente. Eles estão interessados no nosso aprimoramento, né? Tá, gente? Então, aí lembrar uma coisa também. Tem gente que fala estufando o peito assim, né? Ah, eu já li as 5 obras de Kardec. Mas tem mais, não são só esses livros, né? A própria Revista Espírita, como eu já falei de outras vezes, ela foi publicada de 1858 até 1861, se eu não me engano, 60 ou 61. Então tem muito material e tem coisas que estão colocadas nos livros da codificação de uma forma e lá na frente Kardec ele repensa aquele assunto. Eu lembro até de um assunto que eu conversei, eu não vou lembrar com quem eu conversei, foi com um aluno, que eu conversei sobre mediunidade, né, sobre obsessão. Então, falava, porque, se eu não me engano, é o capítulo 23 do Livro dos Espíritos, fala sobre obsessão. Do Livro dos Espíritos, não, desculpa, o Livro dos Médiuns. E Kardec fala que a gente tem a obsessão simples, né, a subjugação, a fascinação. E ele menciona que... qual que é o ponto que ele fala? Ele menciona a respeito disso que não existe possessão, como o termo indica. A possessão seria aquela ideia de um espírito tomar o corpo do outro, sabe? Expulsar mesmo o espírito do médium e tomar o controle. E no livro dos médiuns, Kardec fala que não existe possessão como a gente pensa, né? E na Revista Espírita, eu não vou lembrar qual delas agora, acho que é uma de 1860, 1800, não lembro. Mas, enfim, é que me veio uma data, mas acho que não é. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele fala assim, eu pensei melhor e, de acordo com o que eu tenho visto na prática, existe possessão sim. Então, percebem que se você só leu o livro dos médiuns, você ficou com conhecimento restrito. Mas se você desenvolveu o seu estudo, aprofundou e buscou a Revista Espírita, você complementou o seu estudo. E a Revista Espírita é recheada de informações novas que não estão nos livros da codificação. Por isso é muito importante o aprofundamento do nosso estudo. Às vezes eu acho,
E eu falo isso para vocês, que eu acho que a minha aula fica um pouco chata, porque eu fico falando coisa que, né, que as coisas diferentes demais às vezes, né? Mas eu acho importante despertar a curiosidade nos alunos, porque se você não fizer isso, você vai ficar sempre naquela superfície, né? E isso não é importante, não é o ideal para ninguém, porque a gente está aqui para se aprimorar, né? Para aprofundar. Então, o papel da escola é passar segura orientação doutrinária, mas mais do que isso, o papel não só da escola, mas da casa espírita é dar exemplo, né? E os dirigentes e orientadores têm que dar exemplos de moralidade cristã e de vida cristã, atitude cristã, né? E evidentemente, exemplo de que não é perfeito, mas se esforça para tentar melhorar, né? Porque se a gente sabe muito bem que palavra é fácil de falar, né? Mas é através do exemplo que a gente convence as pessoas. E uma coisa que ninguém pensa, né? Como dizia Paulo de Tarso, a gente está envolvido por uma nuvem de testemunhas. Então, tem muitos espíritos que vão lá, ouvem a gente falar, né? E depois pensa, eu vou acompanhar ele só para ver se ele faz mesmo tudo isso, né? E no dia a dia a gente acaba se desmentindo, né? Por isso a importância de cada vez mais buscarmos adequar a nossa atitude às nossas palavras, né? Para não ser desmentido por quem nos vê. E curiosamente, eu lembro de uma ocasião, eu comecei a fazer a exposição do Evangelho bem novo, né? Cerca de 20 anos eu tinha. E eu lembro que uma vez eu vi, eu estava trabalhando, encontrei uma senhora e o filho na rua, não era nem em Jundiaí, e eles chegaram perto de mim e falaram: você não é aquele rapaz que faz o evangelho na fraternidade? Eu falei: sou eu sim, e tal, né? Agora imagine se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Essa pessoa já teria um desmentido de tudo aquilo que eu ensinei, né, falei no Evangelho, na exposição do Evangelho. E certamente teria aí um prejuízo da mensagem que foi passada, porque, afinal de contas, né, a gente acaba, como eu disse, o exemplo acaba pesando bastante, né? Então, a gente tem que buscar ser melhor e a gente já tem educação, né? E tem que ter, com toda certeza. Mas tem que ter, acima de tudo, como eu falo, atitude cristã. Jesus não nos pede muito. Infelizmente, a gente não faz nem um pouco o que ele nos pede, né? E é lógico, não vamos jogar só a responsabilidade em cima da casa espírita. Tem o papel do médium também, né? O médium tem que ter esforço perseverante e cada dia mais buscar especialização em tudo que ele faz, né? Ele tem que buscar entender e fazer o melhor ao seu alcance, tudo que ele faz. Agora, é evidente que esse esforço perseverante a gente vai ter daquele que já possui maturidade espiritual para isso, né? Porque muitas pessoas estão tendo seus primeiros contatos com a doutrina espírita e exigem e necessitam ainda de tempo para fazer germinar e crescer um pouco mais essa planta tenra ainda no seu íntimo. Agora outros, como acredito é o caso de todos nós que já estamos aí no terceiro ano de estudos, né? A gente tem certamente já tivemos contato anterior, o que facilita o nosso contato e aceitação atual da doutrina espírita, né? Então, a gente já tem um trabalho anterior realizado e hoje a gente está complementando. E a pessoa que se esforça na conquista de valores melhores, de saber mais, aprender mais, né?
de ser um bom médium, de ser um bom espírita, né? De ser uma boa pessoa, afinal de contas, essa pessoa, ela já tem uma maturidade maior, tá? Maturidade espiritual. Eu falo que maturidade é sinônimo de idade mesmo, porque quase sempre o espírito mais maduro, espiritualmente falando, é aquele que viveu mais, né? Ele já... É lógico que a gente pode ter espíritos mais novos que avançaram, porque existe o livre-arbítrio, a pessoa se dedicou mais, conseguiu avançar mais rápido. Mas o erro faz parte do nosso caminho de aprimoramento. E às vezes o ficar patinando muito tempo em muitas ideias que a gente cria, também faz parte desse processo. Depende de cada um, né? Mas o esforço mesmo depende do nosso convencimento. É aquela pessoa que estudou a doutrina e acreditou no que ela fala, né? Acreditou na realidade espiritual que nos rodeia, mesmo que não tenha ainda a percepção dela. Sem esse convencimento, você não tem um esforço intenso, porque você só se esforça para atingir aquilo que você acredita que é o seu ideal, né? A educação da mediunidade está relacionada a algumas condições básicas que a gente vai falar de forma rápida. Isso está naquele material das apostilas, tá? O amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento e gratuidade da prática mediúnica. Vamos ver um pouquinho cada um deles, né? Quanto ao amparo espiritual, quando a gente sai lá do mundo espiritual e vem para a Terra, amigos nossos se comprometem conosco a nos acompanhar. E todos já saímos com uma tarefa mediúnica, né? Nós que estamos hoje encontrando a oportunidade de trabalhar na casa espírita em proveito dos nossos irmãos, isso é compromisso nosso, assumido, que a gente vem desempenhar da melhor forma possível. Portanto, o amparo espiritual são esses nossos irmãos que nos acompanham. Eles aproximam de nós os benfeitores espirituais, que serão nossos guias e orientadores, e eles aproximam de nós os orientadores encarnados, de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Então, quanto mais a gente tiver o nosso esforço pessoal na aquisição de melhores valores, de mais conhecimento, eles vão aproximar, né, de nós orientadores mais preparados para essa tarefa. Porque é lógico que você não vai dar um professor de universidade para educar pessoas saídas do prezinho, né? Você não vai na escola primária, e sim porque não vai ter utilidade. Então você sempre aproxima, os espíritos aproximam, de acordo com o que você já consegue captar, de orientadores adequados a essa tarefa de ensinar, né? Que é mais ou menos aquilo que André Luiz fala, e eu já vi nessas duas versões a frase, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E quando o aluno está pronto, o professor aparece, né? Então, sempre que a gente está apto a aprender uma lição nova, os nossos amigos espirituais amparam a nossa aproximação deles, tá? E aqui eu coloquei, olha, anjos da guarda e espíritos protetores e guias e mentores. Vocês sabem que existe uma diferenciação, né? A gente tem aquele amigo espiritual
que é o nosso orientador maior da reencarnação, que a gente chama de anjo da guarda, né? Mas é nosso espírito protetor, pode chamar de anjo da guarda, não tem problema. E normalmente esse amigo, ele é um pouco maior do que de evolução, né? Ele é um pouco mais evoluído do que a gente. Porque pensam, se ele tiver a mesma evolução que a gente, não vai ajudar muita coisa, né? Porque é ele que tem que orientar. Então, esse amigo, ele é um pouco mais evoluído que a gente. Mas a gente traz também, principalmente no desempenho do nosso trabalho, no nosso trabalho mediúnico, amigos que a gente chama de guia espiritual, de mentor espiritual, que são aqueles mais próximos da gente em questão de afinidade, né? Às vezes, esses amigos já criaram essa afinidade com a gente no mundo espiritual. E, no momento adequado, eles se aproximam da gente. Curiosamente, são esses aqui que, chegado certo momento da nossa vida, começam a criar, né, situações para que a gente se aproxime do centro espírita. São eles que nos conduzem até a escola espírita. E são eles que nos auxiliam no desenvolvimento e trabalho com a mediunidade, né? Então, a gente tem sempre um orientador espiritual maior que vai nos acompanhar a existência. E a gente tem guias e mentores que pode ser mais do que um. O Chico Xavier não tinha só o Emmanuel, né? O Emmanuel era aquele que ficava ao seu lado de forma principal, mas ele tinha outros que também o orientavam, né? E a gente pode ter espíritos que trabalham com a nossa mediunidade, mais de um, mas sempre isso aqui é produtivo quando existe uma afinidade entre nós. E essa afinidade quase sempre é anterior. Vejam no exemplo do Chico e do Emmanuel, que muita gente fala que eles já tiveram uma existência em comum. Eles já reencarnaram juntos no passado. Então, essa ligação que existe deles hoje foi produzida há muito tempo, né? E vejam que existe uma certa afinidade espiritual, uma certa harmonia no equilíbrio aí dos dois, né? Para que a produção seja mais, a qualidade da produção seja melhor, tá bom? A questão do anjo da guarda, só deixa eu fazer um parênteses, porque no outro grupo que eu tenho, né, alguns alunos colocaram fotos que estavam sendo veiculadas aí pelo WhatsApp e da aparição de anjos no céu, né? Mas evidentemente que as fotos elas podem ser reais, mas não implica isso em dizer que são espíritos materializados lá, né? Que é algum fenômeno mediúnico, né? São imagens, são nuvens que formam imagens que aparecem com anjos. Mas veja um detalhe interessante. Essas fotos julga-se que parece anjo porque eles têm asas. Mas quem disse que anjo tem asa, né? Essa ideia de asas nos anjos é coisa dos homens. Se você procurar nos textos bíblicos, em nenhum deles fala em asa, né? Foi o homem que pintou o anjo de asa. E por quê, certamente? Porque o espírito aparece volitando. Eles não entendiam o processo que levam à volitação. E eles logo pensavam, mas ele está voando, para ele voar ele tem que ter asa. E por isso colocaram lá uma asinha neles, né? Mas espírito não tem asa, né? Evidentemente que o espírito pode sugerir essa imagem ao médium e o médium enxergar a asa, né? Como a gente sabe que outros espíritos podem sugerir ideias belas ou terríveis
da mesma forma, tá? Mas não tem. Espírito não tem asa, tá bom? Gentil, Oi, posso perguntar uma coisa? claro que pode. Esses mentores espirituais podem ser pessoas que você teve nesta vida muita afinidade, como uma tia, um avô, alguma coisa assim, ou normalmente não? Ela pode ser sim, né? E às vezes o próprio fato de terem convivido juntos já é para criar essa afinidade, né? Já é para ter essa ligação maior. Existem casos de pessoas, um exemplo até na minha própria família, né? Um irmão meu que desencarnou quando tinha 7 anos de idade, né? Nos trabalhos é muito comum eu vê-lo ao meu lado, né? O que mostra que ele poderia vir a ser, né, o meu guia no trabalho mediúnico, tá? Meu avô também é uma figura que eu, mais do que o meu irmão ainda, eu vejo constantemente ao meu lado, né? Então, eles podem sim. Até tem uma passagem que fala a respeito disso. Se o espírito desencarnado pedir, né, para acompanhar e auxiliar na tarefa do, de um filho dele, no exemplo, pode ser dado, se ele tiver a condição disso, dele voltar e ficar ao lado do filho, auxiliando no seu trabalho. Ele vai ser um mentor, vai ser um guia. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. Então, esse é o amparo espiritual. Todos nós temos, tá? É lógico que no trabalho de desenvolvimento mediúnico, vocês vão perceber que é uma equipe que está trabalhando com cada médium ali, né? Vocês já perceberam isso, porque vocês notaram como é intenso aquilo, o ambiente, quando começa, né, a nossa parte prática. Estudo doutrinário espírita, novamente, como eu já falei, a gente tem que buscar ter, né, aprofundado conhecimento da doutrina, que não se limita apenas aos 5 livros, né, de Kardec, né? A gente tem que buscar mais. E não só em Kardec, a gente sabe que no próprio tempo de Kardec tinham vários estudiosos. Leon Denis é conhecido como o substituto de Kardec. Dizem que se Kardec não tivesse cumprido a tarefa dele a contento, Leon Denis teria assumido o papel de codificador, né? E o trabalho feito por Leon Denis é muito legal, porque não sei se vocês já tiveram acesso aos livros. É certo que, pelo menos nessa análise comparativa, Kardec, ele parece que fala assim com mais desenvoltura. É mais gostoso ler Kardec do que ler Leon Denis, né? O Leon Denis fala um pouquinho mais rebuscado, a linguagem dele é um pouco mais complexa, né? O entendimento dele, mas complementa o estudo. Ele fala as coisas que Kardec falou, ele faz referência ao que Kardec falou, né? E além disso, ele tem o seu ponto de vista, né? Então é importante, Kardec, tem muitos outros que a gente sabe que são cientistas da época que se converteram ao espiritismo. Então ele tem um ponto de vista totalmente diferenciado, né? Mostrando o que o levou ao convencimento. Assim tem vários, né? Muitos deles, inclusive, auxiliaram o próprio processo da codificação, né? Porque, no exemplo, Camille Flammarion, né, se aproximou do espiritismo, foi convencido, né, e se tornou espírita e foi um dos principais médiums na realização do livro A Gênese. E, evidentemente, que o plano espiritual se aproveitou de Camille Flammarion por causa do seu conhecimento anterior, né, nas ciências que ele veio auxiliar a trazer aquele conhecimento na Gênese.
quando fala, né, da formação dos planetas e tudo mais. Tá? Então, a gente tem que ter um aprofundado conhecimento da doutrina, mas hoje em dia já não basta. A gente tem que conhecer mais, né? Nesse estudo que eu estou fazendo de mecanismos da mediunidade e de perispírito, nossa, eu estou estudando mais sobre célula física do que eu estudava quando eu estava na escola, né? Sobre o sistema nervoso, o sistema endócrino, né? Então, tudo isso são conhecimentos de outras áreas que eu tenho que ter para poder entender, porque senão chega um momento eu não consigo avançar, né? E tendo esse conhecimento, daí eu consigo avançar mais. Igual hoje a gente sabe, André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, que o meu espírito as células do meu corpo físico estão ligadas às células do meu perispírito através do citoplasma da célula, né? Através do citoplasma da célula, a mente consegue influenciar a célula, né? E para isso eu preciso entender o que é o citoplasma e mais ou menos o funcionamento da célula, né? Então a gente tem que conhecer outras áreas. Hoje em dia a física quântica, que nossa, parece que ela se encaixa perfeitamente nas lições do espiritismo. E curiosamente muitas dessas coisas já eram faladas no tempo de Kardec, como eu disse, né? É que a gente não leu, não prestou atenção. Mas uma coisa importante, gente, não somente leitura, mas reflexão, meditação. A gente tem que ter um tempo que é o que os filósofos falavam, né? E psicólogos também falam do ócio criativo, né? Você tem que ter um tempo seu de parar e refletir a respeito de algumas coisas. Porque é nesse processo que você consegue criar o seu entendimento. E vejam, uma vez eu vi uma frase que acabou se perdendo, eu não encontrei mais. Mas a pessoa falava assim, que sabedoria não é o que colhemos lendo o que outra pessoa escreveu. Sabedoria surge da reflexão que eu tiro do que eu li, né? Então, porque nisso eu construo o meu entendimento. Eu não tenho que me contentar com o que outra pessoa refletiu e escreveu. Eu tenho que ter a minha própria reflexão, né? Nesse processo, eu estou crescendo, eu estou aprimorando. E quanto mais eu aprimoro, mais oportunidades chegam no meu caminho, exatamente de aprimoramento. Essa situação que eu falo é de importar o capital importância para nós, porque a gente está chegando, sabemos disso, numa fase de transformação, né? O mundo de regeneração que se aproxima. E a gente sabe que nesse mundo vai ter vez quem tem vontade e esforço em crescer, em evoluir, né? Porque esse planeta vai permitir, no estado de regeneração, uma evolução que a gente não imagina, né? Vão ser excluídos motivos de dor, né? E vão ser dadas oportunidades de crescimento espiritual para nós, né? Então, a gente tem que se esforçar a partir de já, para ficar, né? Tem uma outra situação também, mas eu não vou falar agora. Vocês sabem quando eu começo a falar e daí eu vou longe. Mas é uma questão que toca as células as células nervosas. Fala. Oi? Fala. André, eu cheguei a isso porque eu vi uma frase do André Luiz lá no Evolução em Dois Mundos. E André Luiz falava de uma substância de cor ocre que aparecia dominando as células, o interior das células nervosas. E ele falava que essa substância criava uma fixação do espírito, né? Impedia o espírito
de aprender, de evoluir, de avançar. E por que isso acontecia? Porque esse espírito criava, né, essa substância nas suas células nervosas através da atitude mental. A atitude mental de se acomodar, a atitude mental, né, de eu já estou velho, eu não tenho mais nada que aprender. Essa atitude cria essa substância que eu estou chamando aí meio ocre, meio marrom, nas células nervosas, que a ciência física chama de lipoficina, né? E a ciência física, a ciência médica, identifica a lipoficina como um processo inevitável que surge nos idosos, né? Então, quanto mais a célula envelhece, mais ela teria a incidência da lipoficina. Mas André Luiz fala que não, ela surge pela atitude mental do espírito, né? Aquela atitude de se acomodar, de estacionar onde está, isso cria essa, né, distorção aí nas suas células nervosas que atrapalha o seu desenvolvimento. E mais que isso, ela impede a reparação da própria célula. Ela impede a reparação do tecido, né? Porque no exemplo, nas nossas células nervosas existe o que a ciência chama, né, de corpúsculos de início, tá? Esses corpúsculos, eles são importantes no nosso sono físico, através do processo de respiração, eles retiram alimento psíquico, com o que ele vai, né, reparar a célula nervosa. E essa lipoficina acaba distorcendo e atrapalhando esse processo. Então, vejam, a gente tem que ter sempre essa atitude de buscar, de avançar, de querer mais. Idade não tem nada a ver com isso. Idade é do corpo físico, eu sou espírito imortal. Enquanto a gente não se convencer disso, a ilusão permanece, né? E vejam, nisso tudo que eu estou falando, a importância do que eu falei, da gente conhecer outras áreas, né? Porque se a gente não conhece outras áreas, não tem como a gente entender esses processos, tá? E aqui, olha, eu coloquei também o exercício da imaginação, né? A imaginação, ela é bastante explorada pelas pessoas que hoje falam da lei de atração, que elas falam que se a pessoa ficar imaginando constantemente uma situação, ela acaba atraindo aquela situação. Partindo desse princípio, isso não está errado, né? Porque o nosso pensamento realmente é a alavanca, ela tem uma força que a gente ainda não consegue imaginar. A imaginação em si é a própria visualização mental nossa de algo. No momento que você está imaginando, você está construindo. Se o espírito te observar nesse momento, vai enxergar a sua construção, a imagem, né, da sua imaginação, porque você construiu. E a sua incidência na imaginação tende a trazer permanência, quer dizer, vai do mesmo jeito que você, quando imagina, tem pensamentos de doença, você atrai a doença. Se você tiver pensamentos de saúde, você vai atrair saúde. A questão da imaginação, os espíritos falam que tem a ver com a idade do espírito também. Quanto mais evoluído o espírito, mais valores imaginativos, mais recursos imaginativos ele possui, tá? Então, quanto mais o espírito já tem experiência de vida, quanto mais ele correu o mundo, mais capacidade de imaginação ele vai ter. E a imaginação ela é importante, porque quando eu falo mesmo da questão do perispírito, do envolvimento espiritual, da célula e tudo mais, se você consegue imaginar aquilo,
você entende muito melhor, né? Agora, para criar imaginação, você tem que ter entendido, senão você não consegue imaginar, né? Mas a gente tem que exercitar a nossa imaginação, porque imaginação faz parte do processo criativo. E o espírito, como sabemos, ele é co-criador, né? Então, a imaginação faz parte e a gente vai ter que desenvolver isso, tá bom? Conduta moral e autoconhecimento. Posso falar uma coisinha? Oi, pode falar. Posso falar uma coisinha? Pode Então, falar, Isabel. Então, mas essa imaginação também vai da pessoa já ter tido contato com alguma coisa semelhante. Exatamente. Que é por isso que Né? eu falei que quanto mais o espírito tem experiências, mais recursos imaginativos ele tem. Porque, vejam, um exemplo que eu falo sempre na aula. É muito fácil quando a gente ouve quando a gente ouve falarem do inferno, das regiões trevosas, é muito fácil a gente imaginar os terrores daquele ambiente. Porque Eu ia falar isso daí. a gente já estagiou por lá, né? Nossa! Do umbral, né? Agora, quando a gente fala em mundos felizes, em mundos evoluídos, a gente não consegue imaginar, né? Por mais que o filme Nosso Lar tenha tentado criar a cidade Nosso Lar, né? Com aquelas linhas progressistas e tudo mais, aquilo é uma imagem, né? Mas ela é limitada com os nossos recursos da imaginação. E imagina mais além. Imagina, a gente ouve falar, os espíritos falando em regiões como a cidade espiritual em que residia a mãe do André Luiz. Lá as flores já retinham a possibilidade da luz, quer dizer, as flores brilhavam, né? Então imagina quanta coisa deve ter aí para cima, mas a gente não consegue, né? A sua imaginação sempre encontra uma barreira, tá? Agora é lógico que quanto mais a gente vê, quanto mais a gente experimentou coisas do mundo, mais recursos a gente vai ter para imaginar, tá bom? Então, o conhecimento de si mesmo é bastante importante. Os antigos já diziam, Jesus não é dele a frase, ele apenas repetiu, né? E tanto que ele mesmo dizia, os antigos já não disseram, conhece-te a ti mesmo, né? Porque isso já vem de antes de Jesus. Todos os iniciados que a gente já viu na aula, os iniciados de todas as seitas, religiões, filosofias, são espíritos mais evoluídos, né? São espíritos que captam por intuição a verdade e distribuem para um grupo, né? Todos os iniciados viam a importância de conhecer a si mesmo, porque se a gente não se conhece, a gente não muda. A gente só vai conseguir mudar o que, num processo de autoconhecimento, a gente identificar como necessário a mudança. Então, eu tenho que me analisar e pensar, eu acho que o meu orgulho tá demais, isso está me atrapalhando. E criar um planejamento meu para trabalhar o orgulho, né? E assim tantas outras coisas. Vejam, enquanto eu não identifico algo em mim, eu não consigo trabalhar isso. Eu só vou conseguir trabalhar o que eu sei que existe em mim, né? Portanto, é muito importante para o nosso aprimoramento moral conhecer a nossa essência. E nesse processo, a quem mais foi dado, mais será pedido. A gente tem sempre que lembrar disso, né? Eu lembro de uma palestra que eu vi num congresso em Poços de Caldas, que o palestrante perguntou para o público, né? Quem de vocês aqui conhece o Evangelho, né? Quem aqui já tem 2 semanas de Evangelho? Aí as pessoas levantavam a mão, né? E falavam, quem não levantou
sai correndo pela porta, né? Porque se você tem 2 semanas de evangelho, isso é uma frase de Emmanuel, se eu não me engano. Se você tem 2 semanas de evangelho, você já é responsável, né? Então, a responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Portanto, quanto mais a gente conhecer, mais a gente é responsável pelo que faz. Mas vejam que isso é um processo inevitável e que a gente precisa, né, avançar por esse caminho. Realmente se tornar responsável, né? Desejar se tornar responsável. Chamar para você a responsabilidade, né? Tudo aquilo que ainda é difícil no nosso caminho é porque tem que ser trabalhado. O que já é fácil, isso você já conquistou, né? Eu lembro de uma frase, de uma entrevista da irmã Dulce, que ela falava: se eu estou descendo pela rua, eu vejo um irmão meu caído ali, necessitando da minha ajuda, como é que eu vou passar em frente e não vou ajudar ele? Eu não consigo, ela falava, né? Vejam, isso tudo é natural nela. Era difícil para ela não fazer, né? O que para nós é algo que ainda tem que ser trabalhado. Então ela não conseguia não ajudar o próximo, porque isso já era uma conquista do espírito dela. Agora, no nosso caso, eu mesmo, eu já falei isso para vocês na sala de aula. Eu tenho extrema dificuldade em público de oferecer minha ajuda para estranhos, né? Porque eu fico sempre pensando na reação deles, né? Eu penso, aí se eu vou tentar ajudar e a pessoa tem lá um chilique e acaba me causando um constrangimento. Na verdade é isso. É orgulho nosso ainda, né? Essas pessoas mais evoluídas que a gente no amor, né, ao próximo, elas não pensam em si mesmas, elas pensam só no outro, né? Mas a gente ainda tem tudo isso que trabalhar. Como trabalhar isso em mim? Eu já identifiquei e criei um planejamento através de trabalhos de assistência, né? Porque é no trabalho de assistência que você vai se soltando mais, se entrosando mais com eles, né? E então eu já tenho o caminho e, né, estou buscando trabalhar isso. Mas todos nós temos que identificar aquilo que ainda é difícil fazer e procurar trabalhar isso, porque é na dificuldade que está o nosso teste. E às vezes, saibam, a gente vem uma encarnação inteira para trabalhar uma dificuldade, né? Parece pouco, mas não é. Às vezes a gente está lá no mundo espiritual, como inclusive era o caso do Segismundo, lá no capítulo do Missionários da Luz, que trata da reencarnação do Segismundo. Ele estava no plano espiritual, ele tinha uma obra que ele estava desenvolvendo lá no mundo espiritual, só que já estava causando angústia para ele, dívidas que ele tinha com demais pessoas. Então ele buscou voltar ao mundo, né, reencarnar para quitar uma dívida. Às vezes a gente está lá no mundo espiritual e está tranquilo, está tudo bem, mas fica batendo aquela coisa, eu tenho que melhorar tal ponto em mim. E você pede uma encarnação para melhorar isso. Porque sem aquela melhoria em você mesmo, você não tem como desenvolver e avançar, né? Para avançar, você tem que desatar os laços do passado. Essa próxima frase, né? Ensine sempre o evangelho, se necessário, utilize as palavras. Isso é muito importante, gente, porque o evangelho tem que estar na nossa boca, mas acima de tudo, ela tem que estar na nossa ação, na nossa atitude, né? O evangelho tem que estar. A gente não tem que sair pregando o evangelho com palavras, a gente tem que ensinar o evangelho com a nossa ação. E o espírita já tem uma vantagem porque é esperado disso do espírita. Podem ver que quando alguém faz alguma coisa errada, outra pessoa já fala, e ele diz que é espírita ainda, né?
mostrando que se espera do espírita que ele tenha uma conduta ilibada, uma conduta reta, né? E a gente tem que ter. Você tem que se esforçar para se melhorar, né? E eu recordo que o Chico Xavier, né, ele lia a biografia dos santos e gostava de ler para tentar imitar, né? E o Valdo Vieira foi que uma vez falou isso no tom de como isso fosse errado, né? Falou, onde se viu, ele lia a biografia dos santos para tentar imitar. Mas, meu Deus do céu, onde está o erro nisso? Não é? Se você busca na biografia elementos para tentar ser igual àquele que teve a condição de ser chamado de santo no mundo, nossa, tá ótimo. Significa que você não vai fazer nada de mal, né? É bem isso mesmo. Quando Jesus falava para a gente seguir os seus passos, é para a gente tentar imitar ele, né? É para a gente tentar imitar os bons, né? Imitar os santos que a Terra fala, né? Que chama de santos. Por isso Paulo de Tarso dizia: sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Paulo de Tarso, sabemos, é aquela pessoa muito próxima da gente, né? Jesus é um ser já mais evoluído. E embora ele tenha falado no Evangelho que tudo que ele fez a gente também pode fazer, a gente é mais difícil se convencer disso. Agora, Paulo de Tarso é uma pessoa mais próxima da gente. É uma pessoa que ele mesmo confessa que ele é imperfeito. Ele confessa que ele tinha ainda os espinhos cravados na carne, né? Quer dizer, ele ainda era tentado, como a gente é. E Emmanuel fala que Paulo de Tarso foi aquele espírito que soube atravessar abismos para estar com Jesus. Então ele sabe o caminho, né? E quando ele fala isso, sede meus imitadores como eu sou do Cristo, ele está dizendo, ó, venha por onde eu vim, porque eu acertei o caminho, né? Então é importante a gente ter esse parâmetro. E eu gosto muito, vocês sabem disso, de estudar Paulo de Tarso, porque ele sempre traz aquela lição mais próxima da gente, mas parece que a gente consegue assimilar melhor, né? Mas são as mesmas lições do Cristo. Gratuidade da prática mediúnica. A gente sempre tem que ter essa questão bem clara para nós. A fascinação leva a gente, leva o médium, né, a achar que merece mais do que realmente merece, né? E até hoje em dia, não pensem que isso é coisa do passado, não. Hoje em dia isso acontece. Médiuns que tinham um trabalho assim bastante promissor acabam pondo tudo a perder por causa da pressa em ter um retorno do trabalho que faziam, como se fosse deles, né? Então a gente tem que sempre se perguntar qual é o meu real interesse no trabalho que eu estou buscando realizar na mediunidade, né? A gente, por mais que não queira, né, porque a gente não pensa em receber dinheiro pelo trabalho que a gente vai realizar, mas no fundo a gente percebe que ainda somos um pouco interesseiros, né? Vejam que a gente, não todos, lógico, mas muitos pensam, eu vou fazer um bom trabalho na casa espírita para poder merecer ir para nosso lar, no exemplo, né? Então, o querer ir para nosso lar é esperar algo em troca, né? Mas calma, não se preocupem e não se cobrem tanto. Isso faz parte de nós ainda, né? Esse lado de o esperar um salário faz parte ainda da nossa natureza, né? Tanto que no próprio plano espiritual existe a figura do bônus horas. Por quê? A pessoa realiza um trabalho que vai desenvolver o seu potencial espiritual e ela recebe o bônus horas,
que não é um dinheiro, mas é um bônus que lhe permite a aquisição de algumas coisas lá, né? Vejam, portanto, que isso ainda está embutido em nós. Então, não é errado, tá? Não se torturem por isso. Você querer fazer uma boa prática do trabalho mediúnico, esperando, né, ter... se Deus quiser, quando eu desencarnar, eu vou para um bom lugar. Eu não vou ficar no umbral, né? Tá? Não se preocupem quanto a isso. O importante é fazer o bem. O importante é realmente fazer o bem. E é melhor a gente fazer amigos espirituais entre os bons do que fazer com aqueles que são inferiores, né? Porque os amigos são aqueles que vão querer, quando a gente desencarna, chamar para junto deles, né? Os inferiores vão levar a gente para o umbral, né? Agora, se a gente consegue fazer uma amizade entre os bons, eles vão certamente interceder por nós e atrair, né, nos atrair para as regiões de maior equilíbrio e paz. Isso que eu estou falando, vejam, dá a impressão de interesse. Ah, mas ele está sendo interesseiro nisso. O próprio Jesus Cristo, ele tem uma passagem, né, que ele fala que é a passagem do mordomo infiel, né? Nessa passagem, o mordomo lá sabia que ia ser dispensado pelo seu senhor, né? Ele cuidava das fazendas lá do senhor dele e ele soube que o senhor dele ia dispensar ele. Daí ele pensou, ele vai me dispensar e eu vou ficar sem condições de me sustentar, eu vou ficar na miséria. O que eu vou fazer? Daí ele pensou, eu vou fazer amizade com as pessoas que devem para o meu senhor, né? E como fazer essa amizade? Eu vou chamar cada um deles e vou dizer para eles, você deve 100 para o meu senhor? Então me paga 20 que está quitado a sua dívida. A outro, você deve 200, me paga 50 que está quitado. E assim eu vou fazer amizade com os outros. Dessa forma, quando o meu senhor me dispensar, eu vou ter amigos que vão poder me sustentar. Vejam como ele foi interesseiro, né? Mas Jesus contou essa passagem elogiando a esperteza do servidor infiel, né? Mostrando assim que é inteligente pensar em criar condições de estar melhor amanhã, né? Evidentemente que é uma passagem, é uma ilustração, mas vejam que isso apoia o que eu estou dizendo. É melhor ter os nossos amigos entre os bons, né? É melhor fazer amizade com aqueles que a gente sabe que amanhã vai poder socorrer e tirar a gente lá do umbral, né? Tá bom? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Não ficou nenhuma dúvida? Ninguém ficou achando que eu sou interesseiro demais? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu imagino. Gente, essa questão, depois o salário vem depois do trabalho, né? E ele vem, e vem abundante, tá? Mas a gente tem que ter paciência. A gente vê no próprio livro, acho que é Os Mensageiros, que no mundo espiritual, inumeráveis irmãos nossos saem, como nós saímos, com uma tarefa mediúnica na Terra, né? Mas muitos deles pecam exatamente nessa questão aqui, ó, né? Na gratuidade, e acabam não cumprindo a sua tarefa a contento. E muitos deles, contando a história, eles mesmos falam, né? No estágio que eu estava lá, já estava programado de vir recursos financeiros, no caso, que iam ajudar a minha tarefa. Quer dizer, eu ia conseguir um emprego melhor, eu ia ter uma condição financeira estável, né? E daí ia poder desenvolver meu trabalho mediúnico sem depender
dele para minha sobrevivência. Só que as pessoas tinham pressa, e a gente tem esse problema, a gente é apressado, a gente quer ver as coisas tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E daí acaba falindo na nossa tarefa, né? Hoje é momento de plantar, né? Sabendo que no mundo espiritual a gente vai colher, seja o bem ou seja o mal, tá bom? Gente, é só isso. Olha como foi rapidinho, tá vendo? Pessoal, dúvidas? Deixa eu ver onde eu estou aqui, calma lá. Aqui. Aí, voltei. Pessoal, dúvidas? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Contanto que não seja para falar que eu sou interesseiro. Bom, se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, a gente já vai partir para o encerramento. Tudo bem? Essa aula de hoje ela foi, como eu disse, mais tranquila, no sentido de que não trouxe assim, muita coisa complexa para a gente pensar. Mas ela é, talvez, de todas, de extrema importância para nós. Porque a gente tem que sempre refletir qual é o meu papel no mundo, né? O que eu vim fazer. Eu gosto daquela frase que fala que ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender, nem tão pequeno que não tenha nada para ensinar, né? Não vamos nos subestimar, sabe? Sempre a gente tem alguma coisa, um ingrediente pessoal nosso que vai trazer né, uma melhoria, que vai trazer um benefício. Sempre tem, tá? E a gente tem que buscar o nosso papel. Eu tinha ela ainda é encarnada, mas ela se afastou do centro espírita porque já é bastante idosa. Mas ela falava que, né, na casa espírita não importa o trabalho, né? Mesmo que seja entregar o copinho d'água, né? Seja varrer o chão, é um trabalho importante e a gente está sendo secundado nisso, né? E com toda certeza a gente vai tirar um benefício para nós e vai dar um benefício ao próximo. Tudo depende da nossa intenção, do amor que a gente faz a tudo que a gente realiza, tá bom? Eu falo sempre que a gente pode não ser um grande missionário, nós somos tarefeiros, mas cabe a nós transformar a nossa pequena tarefa na nossa grande missão, né? Ela é importante. Eu tenho que saber onde está o meu meio de produzir e fazer o meu melhor. Tá bom, gente? Então vamos encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Você ia Senão eu fazer já... uma pergunta, Pode Gentil? falar. Embora não sendo aluno, Oi. pode ser? Posso Claro. falar? Eu fiquei na dúvida nessa questão do servo e do senhor dele, né? Porque ele não estaria aí, em vez de arrumando bons amigos, ele não estaria arrumando maus amigos, porque esses que devem, esses também estariam dando um chamado de golpe, Sim. sendo golpe no credor deles. E isso aí não seria um bom amigo, não seria um mau amigo do Essa passagem de Jesus, ela traduz uma ilicitude, né? Mas Jesus não quis utilizá-la como Jesus utilizou apenas como uma ilustração. E a gente tem que entender o contexto dela, né? Porque, na verdade, Jesus quis mostrar que a gente, a serviço do nosso Senhor, né, a gente pode não, né, como dissemos aí, né, ainda não ser perfeito, né, mas sempre produzir. Agora, deixa eu pensar.
Não, porque a gente tem que refletir, né? Eu já falei dessa coisa, dessa passagem na sala de aula. Vocês lembram, gente? Né? E acho que eu vou para falar com mais propriedade, vou ter que pegar o trecho de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente, tá bom? A gente tem tempo. Mas o que Tô você chegando falou, aqui. Oi? Oi. então, mas o que você falou não é sobre o ato dele buscar as pessoas más. Você falou assim, que Jesus elogiou essa iniciativa dele de buscar alternativa. A inteligência dele. É a inteligência dele. Eu Quer dizer, achei aqui, eu vou ler para vocês o trecho, porque é importante, né? Ó, eu vou ler para vocês o texto. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele estava dissipando mesmo, né? E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da sua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te já. E assentando-te já, escreve 50, quer dizer, cortou na metade. Disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Vocês percebem? Essas últimas palavras são de Jesus. Jesus falando, granjeai, ó, Jesus disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Daí prossegue aqui, ó. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então ele conclui dizendo que, lógico, está errado, né? Porque você não pode querer, né? Você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Mas ele elogiou o servo, porque ele fala que ele fala que, ó, que os filhos, ó, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, né? Com prudência para ele, né? Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, disse Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, quer dizer, as riquezas da injustiça, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Mais ou menos ele está querendo dizer isso mesmo que te pareça. Por isso que, para entender, vamos pensar naquele exemplo que eu falei mesmo. Mesmo que te pareça injusto e mesmo que te pareça interesseiro eu querer fazer amizade com os mentores espirituais, imaginando que eles vão poder amanhã me socorrer no umbral,
né? É isso que eu devo fazer. Então, veja, Jesus usou uma ilustração e no final ele repudiou aquilo. Mas a ilustração é essa, eu tenho que fazer amizade mesmo oferecendo algo que eu não tenho, né? No caso do meu exemplo, o trabalho que eu realizo na Casa Espírita tem muito pouquinho de mim e muito do plano espiritual, mas é isso que eu estou oferecendo para fazer amizade com os mentores espirituais. Gente, eu sei que é meio complicado, tem umas passagens que são mais complicadas, e a gente pode até... Esse é um tema interessante para a gente fazer um dia uma apresentação só sobre isso, né? Porque vai precisar de eu também parar um pouco aqui e refletir a respeito e daí construir alguma coisa em torno disso. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer pesquisa, depois eu mando para vocês. Tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algumas passagens são mais difíceis e elas são mais desconhecidas, né? Poucas pessoas falam nelas exatamente porque elas são mais difíceis. Então é complicado você começar a falar de uma coisa que depois você não vai conseguir concluir, né? Mas é o que temos por hoje. Vamos encerrar então? Para o nosso horário não avançar muito. É cansativo ficar na frente do computador para todo mundo, né? E eu vou fazer as vibrações e depois a Rosângela vai fazer a prece final, tá bom? Isso mesmo. Então vamos nos harmonizando, nos acalmando, respirando lento e profundamente, nos ligando, embora à distância, uns aos outros e aos nossos amigos espirituais, rogando a esses amigos que nos ajudem. Vamos vibrando muita luz envolvendo todo o planeta, todos os países, e nesse instante, com muita confiança, vibrando amorosamente em benefício de todos os doentes, todos os que estão com medo, todos os que estão em desespero, que essa luz intensa, intensificada por Jesus, possa envolver a todos nesse instante, a todos nós que nos encontramos vinculados a essa realidade, a essa situação, vibrando muita luz, envolvendo a nossa casa espírita, os nossos amigos espirituais, os alunos e trabalhadores da casa espírita, envolvendo a nós mesmos, essa luz intensa envolvendo os nossos lares. Vibremos essa luz pelos lares de todos. Vamos vibrando por todos os hospitais. Vamos vibrando também, nesse instante, para que toda a humanidade consiga aproveitar esse momento de reflexão, aprimorando-se, vibrando assim pela expansão do Evangelho entre todos, vibrando amorosamente em benefício da pequena Beatriz e da nossa companheira Ione, que receba as nossas vibrações amorosas, confiante, e assim, amorosamente vibrando por nossos protetores amigos, que nos ajudam e nos orientam sempre. Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade das vibrações. Que assim seja. Que assim seja. E Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, queremos agradecer por essa oportunidade de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse conhecimento
E pedimos, Senhor, que sejamos fortalecidos em termos coragem, discernimento para buscarmos a nossa tarefa, o nosso papel aqui nesse mundo. Que nós sejamos fortalecidos no nosso desejo de procurar ser cada dia melhores e para que sejamos fortalecidos também e não perder nenhuma oportunidade de utilizar esses conhecimentos para praticar o bem. Pedimos também para que sejamos guardados durante toda a semana e que possamos estar juntos novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, boa noite para todos. Oi, pode falar. Posso falar uma coisinha? Pode. Gentil. Na sua palestra de domingo passado, você falou uma coisa interessante que eu nunca tinha imaginado, né? Assim, você falou assim na palestra. Vocês já pensaram que toda essa situação que nós estamos vivendo, o Covid, né? Que nós pedimos para estar aqui, seria uma grande provação para nós, da humanidade nesse momento. Que eu tive amigos que faleceram ano passado, né? Só de parto e tudo mais. Quer dizer, essas pessoas não tinham que passar por isso. Sim. Né? Agora, nós aqui temos que passar por isso. Com certeza. Um aprendizado nosso com alguma coisa. A gente tirar alguma coisa de útil disso tudo. Deus só permite o que é útil para nós, né? E outra coisa, Deus não coloca um fardo mais pesado do que o nosso ombro suporta. Se, portanto, a humanidade está passando por isso nesse momento, é porque ela pode tirar um bem disso. Porque senão Deus, se não fosse ter nenhum proveito, Deus não permitiria, né? O amor dele é muito maior do que tudo, né? Então, ele só permite porque vai fazer bem. De uma forma que a gente talvez hoje não compreenda, mas vai compreender no futuro, né? Mas que todos nós possamos refletir a respeito disso, né? Tá bom, gente? Foi muito boa a aula, viu? Muito bom. Obrigado. Uma pergunta. Muito bom. Sobre, domingo que vem agora também vai ter palestra? Vai, né, Dalton? Vai. Mas e como que a gente faz para assistir? Porque eu não estava sabendo e não recebi nada. Tem algum... Como é que a gente faz? É pelo YouTube também? Não está no grupo? Ela está no grupo da Fraternidade de Divulgação. É só entrar ali que tem. Se não, passa o número do... Dalton, ela pode entrar pelo Facebook domingo. Ah, tá. É verdade. No Facebook. O Facebook é uma opção também. Mas ela pode entrar no grupo Fraternidade. Então tá. Tá joia, então. Mas no grupo de tarefeiros sempre tem um link. Não é? Mas se ela não está no grupo, ela pode entrar pelo Facebook. Ela pode entrar pelo Facebook. Ela está no grupo do terceiro à tarde, do diurno. Depois eu vou passar uma orientação no grupo lá. Tá joia, então. Tá? Obrigada. A gente passa a orientação lá no grupo. Então tá, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Foi muito bom, gente. Parabéns. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Gente, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.